e vocês também querem viver algo novo? Que bênção, querido. Hoje nós estamos no último dia desta série, Tempos de Milagres. E nós temos visto tantos milagres, tantos testemunhos que vêm em papel, tantos testemunhos que vão pela internet, tantos testemunhos que chegam aos nossos ouvidos. Acabei de ler uma mensagem agora de uma pessoa que falou, né? Quantos milagres eu vivi nesta campanha. E eu quero viver estes milagres diariamente. Eu quero viver e quero ver esses milagres à minha volta. Queridos, em nome de Jesus, que nós possamos realmente entrar por este tempo e ele nunca mais parar na nossa vida. Amém, queridos? Bom, só para começar, durante toda essa série, as pessoas aqui, os nossos pastores pregaram de 2 em 2, né? Porque Deus, Ele dá essa sugestão, fala assim, olha, ande de 2 em 2, porque vocês vão se fortalecer, porque vocês vão realmente se ajudar, a minha obra vai ser mais plena, porque eu vou usar 2 pessoas com capacidades diferentes. Então vocês viram durante essas semanas 2 pastores com temperamentos diferentes, com maneira de expressar o amor de Deus de forma diferente, sabe, de tantas maneiras, mas todos convergindo para o mesmo ponto, falar do amor de Deus. E não vai ser diferente hoje. Eu não vou ministrar sozinha, eu vou ministrar com o meu excelentíssimo apóstolo. Glórias a Deus, apóstolo. Aleluia. Ela não vai deixar eu falar. Eu não vou ministrar. Querido, esse é o meu companheiro, né, diário em tantas situações, e Deus nos escolheu para caminharmos juntos na obra, totalmente diferentes, totalmente, né? É como ele fala. Lógico que ela é mais bonita, mas tudo bem, eu não ligo para isso. Como ele fala, eu sou toda quadradinha, meia regradinha demais, e ele é espontâneo, ele deixa o Espírito fluir de uma forma tão maravilhosa. Então é o que eu falo, ele é o fogo e eu sou o ventinho para não deixar apagar o fogo. Mas a gente tem que andar juntos, né? Temos andado junto por todos esses anos, e hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos realmente tentar ministrar uma mensagem juntos, né? E que o Espírito Santo nos habilite. Bastante. Amém? Pode sentar, queridos. Bom, queridos, durante 6 semanas nós estivemos falando de alguns inúmeros milagres, né? Muitos milagres, e que são relatados na Bíblia, de pessoas que receberam milagres lá na Bíblia, e de pessoas que receberam milagres aqui. E nós só falamos de milagres. Mas hoje em especial, Deus nos motivou a falarmos sobre as pessoas que conduzem este milagre, que tem sido canal de milagres, e que nós queremos estimular é isso. Todos vocês, cada um de vocês, se abrirem para ser um canal de milagres. Hoje nós vamos falar sobre agente de milagres. Atitudes para você ser um agente de milagre. Isso precisa rasgar o seu coração, mexer com os seus sentimentos. Não é algo parado, não é alguma coisa passageira. Você precisa ter fome, sabe? Olha para a pessoa do lado, como é que ele está? Se ele estiver paradinho, você dá um beliscão nele para ele ficar agitado. E essa atitude, queridos, que nós vamos ministrar hoje, é a atitude básica para que nós possamos ser um agente de milagres. É a intimidade com Deus através da ação do Espírito Santo. Diga assim: eu quero ser um agente de milagres. Eu quero que a ação do Espírito Santo venha me dominar. Amém? Queridos, nós precisamos despertar novamente, né? O desejo de buscarmos o Espírito Santo, de nos enchermos do Espírito Santo, de transbordarmos o Espírito Santo, de voltar ao primeiro amor, que o apóstolo tem falado tanto esses dias, né? Despertar para o amor. Eu falo assim, voltar ao primeiro amor, aqueles que já tiveram essa experiência, e aqueles que nunca tiveram, desejar mais do que nunca esse amor. Parece que não, mas as pessoas estão começando a acostumar com uma igreja silenciosa, uma igreja que não é barulhenta, uma igreja que é quietinha, né? E a gente fala assim, peraí, perdeu-se o mover do barulho? Porque fala a verdade, a gente vem nela de fora, e às vezes ouve até pessoas dizerem assim, precisa gritar.
Deus é surdo? O que você acha? Ele não é surdo, mas que ele gosta dos agitados, ele gosta, irmão. Ele gosta de agitado, ele gosta do barulhento, ele gosta daquele que é do reteté, ele gosta daquele que dá glória, aleluia, levanta a mão, de parachei, calabaracebe a cantarabai. Ele gosta disso. Nós precisamos resgatar aquilo que faz parte da casa de Deus. Esse é o problema, né? Essas máscaras têm bloqueado um pouco a gente, né? A gente não fala, a gente não ri, a gente não se expressa. E eu falo assim que tem vindo agora um povo que entra nas igrejas apenas para receber uma palavra motivacional, uma palavra de incentivo para uma luta que ele esteja passando no seu dia a dia. Mas Deus quer mais. Deus quer aquele povo realmente, como o apóstolo falou, do barulho, que já venha no caminho glorificando a Deus, falando: Deus, fala comigo, eu quero estar na sua presença, Deus. É isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos ativar o Espírito em nós. Nós precisamos nos mover pelo Espírito. Nós precisamos acreditar nisso de uma forma a não deixar que o achismo, que as coisas que entram na nossa vida venham atrapalhar. Porque tem isso. Alguém do seu lado fica quietinho, você dá um lindo glória a Deus, ou começa a falar em línguas, e a pessoa olha para você com aquela cara: eita, que é isso aí? O que está acontecendo aqui agora? E aí você se inibe. Parece até que você é elitizado. Ei, diz que lá no céu vai ser um tal de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você aqui querendo dar uma de elitizado? Você já viu alguém assistir futebol elitizado? Não, perde a compostura. Fica assim, né? Quase foi gol. Gol! Foi gol agora. Ai, vai ser aí ele faz assim agora. só, né? Já viu isso? Não existe. Vai ser caixa ou debre canúcia derimácia quebe da rai. Deus está querendo ver aqueles que são dele, aqueles que querem viver a glória, o poder, a autoridade, a manifestação. Então nós precisamos quebrar toda esse jugo de comunhão aí, limitados, né? Essa limitação. E com isso a gente tem multiplicado um povo, sabe? Eu falo assim, um povo sem experiência com o Espírito Santo. Porque antes, quando nós nos convertemos, olha, é incrível, quando nós nos convertemos, nós fomos parar numa igreja pentecostal. E eu tinha uma vizinha que me levava para uma igreja bem quietinha, e a outra que me levava para a igreja do reteté, aquele movimento e tal. E aí ela falou assim: eu não acredito, quando nós fizemos a opção pela igreja, eu não acredito que vocês vão para aquela igreja barulhenta. Nossa, vocês são tudo assim, tudo certinho, tudo, né? Como que vocês vão parar numa igreja daquela? Mas era aquilo que a gente queria. Quase que ela falou que a gente era normal, né? Vocês são tão normais, mas nós não queríamos mais ser normais. Não. O normal a gente viveu todos os anos que a gente tinha. Agora a gente queria viver com o sobrenatural, não anormal, o sobrenatural. Foi lá que nós encontramos, foi no barulho, foi no ouvir falar em línguas, foi no mover do Espírito Santo. A gente entrava, gente, era tão incrível, era uma igrejinha pequena, né, pá? Quando a gente ia entrando na porta, já vinha aquele arrepio gostoso da cabeça aos pés, você sentia a presença no louvor, assim. Agora a gente vê um pessoal que entra nas igrejas apenas pelo que a igreja pode oferecer, apenas pelo que Deus pode oferecer, que só estão vindo atrás dos milagres, mas não quero o dono dos milagres, não quero uma intimidade com o dono dos milagres. Tem gente dizendo que é pentecostal. Boa noite. Boa noite. Sou pentecostal. Muito pentecostal. Só se for de pente. Porque o pentecostal verdadeiro, ele quer andar na presença de Deus. Ele quer andar na intimidade com Deus. Ele quer viver tudo aquilo que Deus colocou como projeto para a vida dele. Amém. É sair do natural, queridos, é sair do natural. Mas como que nós podemos então nos enchermos de novo? Nós temos falado muito entre nós, entre os pastores próximos. Aquilo que nós vivemos, às vezes a gente fala: nossa, é saudosismo, né? Mas nós vivemos o primeiro amor de uma forma tão intensa, e eu não aceito ficar na minha velhice sem viver aquilo, sem desfrutar na velhice daquilo. Dela, porque eu sou jovem. Tudo bem, 26 anos de evangelho, né? Então eu falo assim, gente, nós precisamos de uma motivação, mas nós precisamos nos enchermos do Espírito Santo. E de que forma nós vamos nos encher do Espírito Santo? Falando em
línguas. Nós precisamos, antes de mais nada, entender qual é o canal de comunicação que a gente pode utilizar. Como é que nós vamos chegar até lá? Como é que nós vamos se encher daquilo que Ele tem? É o canudinho. Eu preciso da manifestação do falar em línguas. Queridos, é muito triste para quem conheceu tudo aquilo, vivermos agora numa igreja tão serena. Eu falo que esse mover que nós tivemos nesses últimos dias, a busca que os pastores têm se reunido e clamado a Deus para que retome a ação do Espírito Santo, tem movimentado a igreja. Eu sinto já uma igreja mais alegre, uma igreja que fala, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que realmente, olha só, olha. Tem até crente aí, ó. Tem crente por aí, ó. Aleluia. Se você encontrar um, dá uma glória a Deus aí, porque encontrar crente é um negócio bom. A igreja tem limitado o som das línguas. Você sabe o que é interessante? As pessoas estão ficando, entre aspas, elitizados, mas é mentira. Eles estão ficando acomodados. Porque na verdade, quando você começa a falar em línguas, você começa a se encharcar da presença de Deus. Diz que o dom de línguas é aquele que traz a você a condição de uma intimidade perfeita. Porque não é a carne que fala, é do Espírito para o Espírito. Então peraí, quando você começa a falar do Espírito para o Espírito, você tira tudo aquilo que está externamente para viver o que tem internamente. Ou seja, puro. E isso é importante, porque aí você vai viver todas as promessas de Deus para a sua vida. Essa é a própria evidência de Deus na vida de um crente. É a própria evidência. Às vezes a gente fala assim, mas falar em línguas não é o que limita uma pessoa a dizer que ela é cristã. Não é. Mas como a gente fala sempre, né? O falar em línguas é o selo do Espírito Santo. É o selo de que o Espírito Santo realmente marcou sua vida, marcou seu espírito, sabe? A ponto de você falar assim, eu quero borbulhar do Espírito Santo, eu quero realmente me encher, sabe, queridos? Falar em línguas é um abraço de Deus de dentro para fora. Vocês conseguem imaginar o que é isso? É um abraço de Deus de dentro para fora, né? A gente fala assim, Senhor, me abraça, e a gente sente só o que é um abraço externo. Se aproveita não. Aí a gente se aproveita assim, sabe? Abraça de fora para dentro. Mas o Espírito Santo é de dentro para fora. É aquele calor. É quanto mais você fala, mais você quer falar. Quanto mais você busca intimidade com Deus, mais você quer ter essa intimidade. Queridos, nós precisamos ativar novamente isso. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas aqui, apóstolo, que outro dia eu conversando com o irmão, não sabe nem o que é o batismo com o Espírito Santo. É algo que foi preparado para você, mas os próprios apóstolos aconteceu isso, né? Num dado momento eles tiveram que descer para impor as mãos uns sobre os outros, para que todos fossem batizados do Espírito, porque eles eram batizados no batismo do arrependimento, das águas, mas não no batismo do fogo, do Espírito. E isso é importante. Mas por que é importante? Vamos dar uma lembrada rápida. Aqueles homens estavam lá e de repente o rei falou para eles lá no Egito, vocês vão ter, Nabucodonosor falou, vocês vão ter que se dobrar quando tocar, tem uma estátua, todo mundo vai se ajoelhar, se não ajoelhar, vão jogar na fornalha. E eles não ajoelharam e foram jogados na fornalha. O fogo que tinha lá era um fogo 7 vezes mais quente. Agora imagina quando eles entraram lá e aquele fogo não queimou eles. Qual era o fogo que estava neles? Era o fogo da presença de Deus, o fogo do Espírito. Aleluia. Por isso que nós temos que estar cheios do Espírito, porque toda vez que o inimigo tentar lançar você numa fornalha do mundo, o Espírito de Deus será mais forte, ou seja, nada vai atingir a sua vida. Aleluias. Muito importante. Aleluias. E sabe, queridos, o que é mais gostoso é de saber que o Espírito Santo, ele não é um visitante dentro de você. O visitante, ele tem que chegar, ele tem que bater na porta, ele tem que se apresentar para poder entrar. O Espírito Santo, ele quer ser um morador da casa. O morador da casa tem a chave de acesso da porta. Ele entra a qualquer hora, ele dorme dentro daquela casa, ele come, ele se hospeda de uma forma à vontade. O Espírito Santo, ele dá essa proporção para nós, queridos. Chega de simplesmente quero ser visitado pelo Espírito Santo. Não! Eu quero que ele more em mim.
Eu quero que Ele more em mim. A primeira música que nós cantamos, o pastor Fábio falava o quê? Que ele tem liberdade de entrar e mudar tudo de lugar. Imagina isso. Tudo de lugar. Então se tem alguma coisa diferente, alguma coisa que não está legal, alguma coisa que está roubando a sua paz, quando o Espírito Santo está lá, como Ele é o Consolador, Ele começa a mudar toda a estrutura para te colocar numa posição de privilégio, de realização, de poder, de autoridade, de determinação, de vitória, porque Ele é o Senhor que traz a vitória. Aleluias. O Espírito Santo, Ele tem que fazer uma mudança, né? Uma vez Deus me deu uma ministração que falava assim: cair por quê? Levantar para quê? Tem muita gente que fala assim: ah, mas a ação do Espírito Santo é só cair na unção, cair no Espírito. Não, se você cair e levantar da mesma forma, de nada valeu, foi só um tombo. Mas cair para quê? Né? Cair por quê? Porque a unção, o poder de Deus invadiu, a tua carne realmente não suportou. Mas para que eu vou me levantar? Para me levantar transformado, cheio da presença de Deus, manifestando a ação de Deus na minha vida. Por isso que eu tenho que ter consciência. Por que eu caio? Mas para que eu me levanto? Aleluias. A manifestação do Espírito é trazida, jogada para dentro de nós, quanto mais a gente orar em línguas. Quanto mais você conseguir ter um tempo para orar em línguas, mais você vai trazer para dentro de você a flexibilização espiritual. Ou seja, todo aquilo que o mundo coloca em você, fazendo você ficar rígido, fazendo você ficar, entre aspas, duro, fazendo você ficar inflexível, isso atrapalha o seu crescimento e bloqueia a manifestação do Espírito em você. Mas toda vez que você está falando em línguas, Ele está entrando e moldando, remoldando, retrabalhando, restaurando a sua vida. E é por isso que a gente precisa estar preparado para falar e para adorar em línguas, ou seja, para estar todo o tempo voltado a entrar numa dimensão que não é a normal, é a sobrenatural. Aleluias. Tem que ter uma transformação de dentro para fora. É só assim que a nossa fé vai amadurecendo, vai crescendo, né? E é assim que nós temos experiências reais com Deus. Somos edificados por dentro e produzimos uma fé pura, uma fé especial, uma fé que é um dom de Deus. Tem a fé humana, né? Eu vou estudar e eu sei que eu vou ter sucesso, talvez numa prova. Mas a fé, como dom de Deus, é aquilo que é impossível, eu acredito que o meu Deus vai fazer, porque tudo que é possível eu faço, mas o impossível é dele. Esta é a fé que vai sendo gerada dentro de nós, quando o Espírito Santo tem liberdade de invadir, de transformar, de mudar realmente a nossa mentalidade, o nosso coração. E como a sua fé pode ter essa força? Como é que é? Porque o pessoal fala assim: ah, mas eu não tenho fé. Você tem fé. Só que nós costumamos dizer que não é a quantidade, é a qualidade da fé que você exerce. É por isso que quando ele fala lá do grão de mostarda, ele fala que a fé é pequenininha, né? Mas a qualidade dela é se tornar a maior das hortaliças. Ou seja, ela tinha uma qualidade restrita dentro dela, que quando plantada, ela se transforma. A tua fé tem que ser uma fé pura, uma fé, vamos dizer assim, em Deus. Para isso é que nós estamos novamente falando para você da necessidade de você buscar em Deus. O único caminho para essa busca em Deus é o falar em línguas. É só o Espírito Santo, queridos, que vai trocar o natural pelo sobrenatural. Aleluia. É só o Espírito Santo ativando a fé que Ele vai abrir as portas para o sobrenatural nas nossas vidas. Nós falamos tanto aqui, né, de heróis da fé. Teve Abel, Abraão, Noé, Moisés, tantos heróis da fé que nós vimos. Queridos, eles eram pessoas normais como eu e você, como um apóstolo. Eram homens limitados, com defeitos, com medos, com limitações. Mas eles ativaram uma fé sobrenatural para exercer milagres na vida de todos que estavam à volta deles também. E é isso que precisa ser agitado, ativado em nós, para que nós possamos ser esse agente de milagres. Você Amém? você não pode acreditar que a sua fé ou a sua manifestação espiritual vai ser feita apenas um dia na semana, ou de vez em quando, ou às vezes. Não, você tem que fazer ela constantemente. Não é uma teoria, é uma prática, é uma realização. Por isso a importância. Alguém almoça todo dia? E janta?
Por que você faz isso? Você quer se sentir fortalecido, você quer adquirir as suas necessidades serem supridas. A sua manifestação espiritual, na fé, na intimidade, na realização, vai vir através do Espírito Santo. E você precisa estar disponível todo dia para buscar essa manifestação através do falar em línguas, através de você estar na disposição ou na dispensação do Espírito de Deus. E quando essas portas espirituais se abrem, queridos, o que acontece? A nossa visão, ela amplia toda esta visão sobrenatural. E isso é um processo para a vida toda, não é uma experiência momentânea. Deus não quer que a gente tenha aqueles soluços de experiência com Ele. Ele quer que nós tenhamos essa experiência diariamente, em todos os momentos, em tudo que você for fazer, em tudo que você for realizar. Deus quer nos dar experiências contínuas para nos envolver a ponto de nós entendermos que nós não vivemos mais, mas que Cristo realmente habita em nós. O Espírito Santo nos conduz. E eu falo assim, uma pessoa carnal não necessariamente é uma pessoa que só anda pela carne. Uma pessoa carnal é exatamente aquela pessoa que não anda pelo Espírito. Você vê a diferença? Quando a gente fala assim, uma pessoa carnal, você muitas vezes está pensando assim, uma pessoa que é do mundo. Mas muitas vezes, quando você está dentro da igreja, tem pessoas carnais. Mas por quê? Porque elas estão na igreja, mas não andam pelo Espírito. Isso é diferente. Aí ela não vê como Deus vê. Ela não vê como Deus vê. Ela não consegue caminhar em fé. Uma pessoa espiritual vê o que Deus vê, sente o que Deus sente, é despertado naquilo que Deus coloca no seu coração. É diferente a carnal e a espiritual. A carnal não é quem anda só pela carne, mas anda pelo espírito humano. O espírito da natureza humana. Conhecimento humano, né? Conhecimento humano é tão frágil, é tão medroso, é tão limitado. Mas Deus quer realmente que a gente amplie essa ação do Espírito Santo em nós. Tem um versículo na Bíblia que diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Ele está falando mal de quem lê Bíblia, de quem estuda a Bíblia. Não está falando isso. Mas ele está falando, a partir do momento que você colocar como padrão apenas as letras, você vai estar sujeito a toda a contingência do mundo, a tudo que o mundo coloca, a tudo que as pessoas dizem. E quando você entra pegando a palavra, aprendendo ela, mas deixando o Espírito Santo comandar, aí aquele Espírito Consolador vai trazer à sua memória tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já recebeu. E aí que você se torna alguém forte, quando você trouxer, né, a parte humana, mais a parte espiritual, o conhecimento humano, mais os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, aí você se torna imbatível, aí não tem nada que possa segurar. Aleluias. E é gostoso, queridos, porque quando você começa a orar em línguas, você vai se abrindo para viver em línguas. E o viver em línguas é a sua comunicação com Deus, é contínua. É incrível, queridos, é incrível como fica de uma forma, o sobrenatural se torna natural. O conversar com Deus é de uma forma tão tranquila. O tempo todo você está fazendo alguma coisa, você está andando, você está fazendo, como diz o apóstolo, às vezes eu faço 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E muitas das situações eu falo assim, eu estou aqui, ligada, né? Ele fala assim, poxa, eu estou aqui orando, tal, e eu fazendo outras coisas, de repente eu viro para ele, Deus está falando isso, aquilo. Aí ele, por que ele te contou isso? Eu estava aqui. Porque ele gosta de conversar em grupo, gente. Eu falo que nosso Deus, ele gosta de comunhão, ele gosta de compartilhar tudo de uma forma tão especial. E se nós nos abrirmos a isso, nós vamos ter experiências maravilhosas, queridos. Maravilhosas. Quando eu falo assim, viver em comunicação com Deus, é você falar e automaticamente você responder. Né? O pessoal, né, que nos conhece, ele sabe que eu tenho umas loucuras assim. A minha relação com Deus é fora assim. Não é, eu sou quadradinha em um monte de coisas, mas a minha relação com Deus é diferente. Eu gosto de catar das bochechas de Deus. Eu falo muito manda beijo. Manda beijo. Mando beijo, né? Sou conhecida pelos beijinhos, mas eu gosto de falar, eu vou te agarrar pelas bochechas. Eu falo assim, eu vou te agarrar. Ai, Jesus, hoje o Senhor está demais. Ou então, às vezes, quando a coisa não acontece, eu falei, poxa, o Senhor não facilitou o processo, né? Mas você fala assim com Deus, eu falo porque Ele é meu amigo.
Eu falo porque eu tenho intimidade, eu tenho liberdade com Ele, eu me comunico com Ele todos os momentos. Eu não sou aquela que realmente tem uma porta aqui estabelecida de uma separação e depois eu vou lá. Hoje, Deus, por que o Senhor fez tal coisa? Por que eu vou cobrar Deus? Não, Ele sabe que a nossa comunicação tem que ser uma comunicação suave, gostosa, uma comunicação de espírito para espírito. Vocês entendem isso? E é muito importante você entender que o que liga você, a mim e a cada pessoa que está do nosso lado é o Espírito Santo. O Espírito que está em nós testifica do Espírito de Deus. Há uma ligação. Então nós todos somos ligados a Deus através do Espírito. Cada um de nós, eu não sei se você se lembra disso, mas quando Deus veio fazer o homem, Ele soprou sobre as narinas do homem. Você recebeu o fôlego de vida. Isso é uma parte do Espírito de Deus colocado em você, para que você neste momento, quando orar em línguas, o teu espírito vai falar com o Espírito de Deus. Ou seja, todos nós estamos ligados a Deus através desta manifestação do Espírito. E talvez você nem tenha percebido que esse crescimento, que esse fortalecimento, que essa condição de capacitação, de, vamos dizer assim, família, de união, faz parte dessa situação. As pessoas que não entendem isso, elas sofrem. Por que elas sofrem? Porque você pode ver, não tem pessoas que pedem oração para você, ou perto de você, ou conversam com você, passa às vezes 2 anos, 3 anos, ele volta de novo e fala assim: você ora por mim? Você fala assim: nossa, ele deve estar com um problema diferente. Ele está com o mesmo problema. O que aconteceu? Nada mudou. Nada mudou. Por que nada mudou? Transformou. Porque não houve transformação. O único que pode trazer transformação é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Jesus trouxe salvação. Jesus trouxe salvação. O Espírito Santo traz transformação. Aleluias. É por isso que tem tanta gente que se acomoda apenas com a salvação e deixa de desfrutar da verdadeira transformação que o Espírito Santo realmente pode oferecer, pode proporcionar. Queridos, nós não podemos abrir mão de nada que nos é concedido no Espírito. Nada. É o que o apóstolo sempre fala. O que é? Deus tem isso para mim? Eu quero ser transformado. Eu quero me encher realmente do poder, da graça transformadora do Espírito Santo, queridos. Eu preciso desejar. Hoje tem pessoas que não desejam mais nada, que são realmente acomodadas a ponto de falar assim: estou indo cumprir a minha tabela na igreja. Às vezes é um pastor, às vezes é um evangelista. É tão triste ver uma pessoa que às vezes foi tão motivada pelo Espírito Santo quando se converteu, e hoje chega, pum, senta na cadeira. Mas por que acontece isso? Porque o Espírito Santo não trouxe essa unidade de espírito para espírito. Você pode pegar uma jarra de água e começar a tomar quando você tem sede, mas se você não reabilitar aquela jarra, ou seja, não colocar mais, vai esvaziar. Vai esvaziar. Então não é o cargo que enche a jarra de água. Quem enche a jarra de água é a tua oração em línguas com Deus. É aí que você vai armazenando lá o seu copo, como a bispa tem lá o copo. Ele vai esvaziando, mas de repente vem mais através da tua busca do Espírito Santo e ele enche de novo. Quando você estiver esvaziando, lembra que eu falei do fogo? Ei, como é que eu entro lá naquela fornalha agora? Eu tenho que estar cheio. Se eu estiver vazio, aquele fogo vai ser maior que o fogo que está em mim, ou seja, não vai haver fogo em mim e eu vou me queimar. Mas se o meu fogo for mais incandescente do que o fogo que está lá dentro, eu vou andar no meio daquela fornalha e nenhum mal vai vir sobre a minha vida. Agora, o que é mais triste, né? Realmente é vermos essas pessoas que um dia realmente ofereciam água, era tanta água, rios de água viva fluíam por entre o espírito dele, e ele jorrava. E hoje essa mesma pessoa, quando eu falo cinza, ela está seca, ela está vazia, ela realmente não. E numa terra seca, queridos, ninguém produz frutos bons. Não há produção de frutos bons. Então não importa se você realmente é um novo convertido e não teve experiência com Deus, mas é muito triste uma pessoa que viveu isso e hoje está sentado, acomodado numa cadeira, com uma carinha de morte. De morte. Por que essa morte alcançou a vida dele? Porque secou.
ele não buscou, ele não se encheu novamente, ele não buscou em Deus, ele não buscou mais falar em línguas, ele realmente não fez transbordar novamente a ação do Espírito Santo nele. E é o que nós falamos, querido, é comunicação, é unção, é graça de Deus sobre a vida da pessoa que ora em línguas. Então chega, queridos, nós estamos numa igreja que preza por isso. E nós queremos uma igreja que não só viva, desfrute de um milagre hoje, mas de uma igreja que possa realizar milagres por onde passar. Por isso nós estamos aqui ativando você a isso. Aqui nós falamos, né? Quando nós não oramos em língua, vamos secando espiritualmente, vamos nos esvaziamos e deixamos de acreditar nas promessas. Por isso que as pessoas vão ficando tão abatidas, tão cinza, tão sem graça, né, apóstolo? Tão triste. Imagina que você não vai conseguir produzir mais, porque ela não tem de onde tirar. O ser humano, por natureza, a Bíblia diz, a natureza do ser humano é má. Então a base dele é reagente à presença de Deus. Ela precisa da presença de Deus. Ela tem necessidade de colocar esta água de volta, de revolver a terra, para que a semente que está lá dentro possa se transformar numa árvore notável. E isso muitas vezes nós nem percebemos. A gente acaba ficando perto de pessoas secas, de pessoas que não têm nada a oferecer, e você não tem o que buscar nela. Lembra o que diz no Salmo 1 lá? É árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ei, se você não estiver perto de pessoas, se você não estiver com pessoas que gostam de orar em línguas, que gostam de buscar a Deus, que estão animadas pela presença do Senhor, daqui a pouco não tem ribeiro, não, vai secando, vai secando, vai secando, e você mesmo vai se desanimar. Quando você chegar em casa, talvez a esposa, o marido, o filho, a filha não convertido, vão soltar frases lá, e você vai começar a ter dúvida se Deus pode mesmo fazer ou não, porque você está oco, está vazio, está seco. Então o que falarem para você vai ser ruim, não vai ser bom. Você não vai ter força para lutar contra. Você não vai ter força para ser a sombra, para dar o fruto na estação certa. Você não vai ter força para mostrar para as pessoas que Deus é bom sim, e que as maravilhas dele, as bênçãos dele duram para sempre. É muito importante você se liberar para o Espírito Santo operar através da sua vida. Você é um exemplo. Porque acontece o seguinte, começa a duvidar das promessas, ele começa a duvidar da ação de Deus, ele começa a duvidar do próprio Deus. Então às vezes está dentro da igreja e ele fala assim, vou mudar de igreja, essa igreja aqui já não me oferece mais nada, não tem mais nada, eu entro aqui não sinto nada. Não sente nada porque ele já está seco, ele está seco, e aí nada, não é uma gotinha de água que vai resolver. Porque não é a água externa, a água é interna. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Amém, queridos? É isso que acontece. Então a pessoa fica justificando, sabe, a morte espiritual dela. Por que fulano fez isso? Porque a igreja fez aquilo. E ele esquece de entender que o que faltou nele foi a comunicação direta com Deus. Não, em oração. Isso está escrito no livro de João. Se pegar em João 20, 22, olha o que ele diz: recebereis poder através do Espírito de Deus para fazer o que for preciso. Repete comigo: recebereis poder através do Espírito de Deus para fazer o que for preciso. O que for preciso. Aleluia. Ele não falou alguma coisa, só isso aqui, não, só aquilo lá, não, o que for preciso. Você vai receber esse poder através do Espírito Santo. Você vê a importância do Espírito Santo? Tem gente que defende que o Espírito Santo era da época dos apóstolos, que passou aquela fase, Atos 2, Atos 3, 4, passou aquela fase e acabou. Ao contrário, mais que nunca, no meio de um tempo tão conturbado, de um templo aí, vamos dizer assim, os lugares prostituídos, hoje tem igreja de Satanás, hoje tem tantas coisas falando de homossexualismo, mudando todas as coisas, que se você não tiver poder de Deus, que é o Espírito Santo, porque a autoridade você recebeu a autoridade. O dia que você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor, você recebeu a autoridade. Agora, saber usar a autoridade depende do Espírito Santo. E aí muitas vezes as pessoas se distanciam do Espírito Santo, e aí daqui a pouco, mesmo tendo a chave, não sabe aonde colocá-la, não sabe como ligar o carro, não sabe o que fazer. Esse é o seu momento de você se preparar. Quanto mais nós orarmos em línguas, mais poder nós vamos receber. Diga: eu vou orar em línguas.
porque eu quero poder. Queridos, quando nós oramos em línguas, nossa mente é fortalecida. Sabe o que significa isso? O inimigo, ele não pode entrar mais para nos desanimar. Ele protege a nossa mente, ele protege o nosso coração. Quer dizer, todos os tipos de ataques que Satanás lança contra nós, realmente o orar em línguas vai nos dar um selo, uma proteção para aquelas guerras realmente serem vencidas no Espírito. Amém? Agora eu quero citar 3 tipos de ataques de Satanás para matar um agente de milagres. Diga assim: ataques de Satanás para matar um agente de milagres. Um agente de milagres. Esse agente de milagres sou eu e você, queridos. O primeiro ataque: dúvida do poder de Deus. Ele perde a comunhão com Deus. A visão natural, queridos, nos traz medo, nos traz limitações. Então o primeiro ataque que ele vem é fazer você duvidar do poder de Deus na sua vida. Você até acredita que Deus pode fazer na vida de fulano, de ciclano, mas você duvida do poder de Deus na sua vida. Então isso vai dando uma brecha. Eu sempre falo, Satanás, ele não adianta ele vir falar para um crente que Deus não existe, mas ele pode falar que Deus não se incomoda tanto com você, que Deus não se incomoda quando você sofre, quando você perde um ente querido, quando você chora, quando você não conquista aquilo que você quer. É o suficiente para você começar a duvidar do poder de Deus. Então é um ataque, um agente de milagres. Quando ele é lacrado com esta dúvida, ele não consegue realizar, ele não consegue agir. O segundo ataque, ele começa julgamento de pessoas. Ele perde a comunhão e a confiança nas pessoas. Então tudo aquilo que ele poderia orar, abençoar outras pessoas, ele se limita, porque ele fala assim: poxa, fulano não merece. Ou ele fala assim: é injusto o que Deus faz. Eu sou tão crente, eu me dedico tanto, eu não recebo o que eu preciso de Deus e é que Ele recebe, eu não vou mais orar. Então a pessoa tem dinheiro, você já se habilita contra ela. Aí ela está enferma, ela precisa de uma oração tua, você começa a trazer julgamentos, limitações, para que você sirva como um canal abençoador para realizar um milagre. Olha só o que pode causar a morte de um agente de milagre. O amor esfria entre o julgamento, a crítica, o afastamento, e acham que aquelas pessoas não são merecedoras. Terceiro ponto: orgulho. Ele perde sua identidade em Deus, ele deixa de ser filho, se acha mais merecedor, mais santo. Gente, esse é um ataque, apóstolo, que muitos crentes têm sofrido, de se achar mais santo dentro dos santos, sabe? Você é santo? Sim, eu busco a santidade todos os dias, e isso a Bíblia nos ensina a fazer. Então nós temos que buscar a santidade, sim, mas se o orgulho entra em você e você começa a achar que você é mais santo dos santos, o orgulho já te amarrou. Você entope o seu canudinho abençoador como agente de milagres. Você começa a achar que, sabe, a julgar que Deus não é justo em um monte de situações. Ou então você não se acha merecedor. Eu falo que são duas polaridades. Dois extremos. O orgulho te leva a pensar que você é muito santo, né? Nossa, eu venho aqui, pelo amor de Deus, olha o irmão. Aí começa, olha o irmão faz isso, o irmão faz aquilo. E é o santo dos santos, porque eu busco em Deus. Querido, uma pessoa que busca em Deus realmente, busca o Espírito Santo, ele vê as pessoas como Deus vê. Ele não julga, ele não aponta, ele não sentencia. E é isso que tem acontecido na maioria das igrejas, onde a gente não consegue mais, apóstolo, ver a manifestação de milagres nas igrejas. A parte mais difícil, porque nós chamamos alguém que está sentado próximo da gente de irmão, mas a gente não vê aquela pessoa como irmão, a gente vê aquela pessoa como um concorrente, como alguém que pode nos atrapalhar, como alguém que pode tirar a minha paz, roubar a minha bênção, fazer coisas que, sabe, não me agradam, eu sei lá. E ainda como a bispa falou, eu acho assim, por que ele está conseguindo vencer, se ele nem é tão, vamos dizer, tão cuidadoso nos seus comportamentos? E muitas vezes a gente nem percebe que Deus está dando chances, Deus está trabalhando às vezes com as pessoas, e Ele está dando espaço para que aquela pessoa consiga enxergar o que pode e o que precisa ser mudado. E nós já estamos julgando, Deus está atrasado, Ele já devia ter pego, se fosse eu Deus, se fosse eu Deus,
Eu dava uma cajadada na cabeça daquela pessoa, eu matava aquele outro, e nós não entendemos que o proceder de Deus é misericordioso. Por isso, quando a gente entra em oração e começa a buscar falar em línguas ou melhorar a nossa vida espiritual, a gente sabe que nós vamos receber mais de Deus. Quando Ele puder confiar em você, Ele vai te dar mais e mais. Ele vai mostrar para você a grandeza, e aí é que você vai entender que você não sabia nada e depende dele para tudo. É muito importante você se liberar para isso, né? A quem tem muito, mais lhe será dado, e aquele que tem pouco, o pouco que tem lhe será tirado. Quer dizer, eu busco a Deus, me encho do Espírito Santo, me fortaleço na presença do Senhor, e Ele me dá mais manifestação, e Ele me dá, aumenta o meu ângulo de visão, faz meu coração amar mais ainda as pessoas, faz eu perdoar até mesmo a esposa, o marido, o filho, a filha, o patrão. E aí o pessoal não entende o que está acontecendo. Essa pessoa parece que cada dia fica mais, vamos dizer assim, absorvida nas coisas de Deus e sente menos as coisas do mundo. É porque ele está recebendo mais e mais e mais, pela presença daquele que ama, está cheio do Espírito Santo. É um caminho de vitórias, um caminho de milagres. O amor de Deus se recebe todos os dias, o dia todo. Diga, todos os dias. O dia todo. É para você receber o dia todo. Não importa, mas eu não estou na igreja, vai andando e falando em línguas. Eu estou lá em casa trabalhando, lavando roupa, lave roupa falando em línguas. Eu estou varrendo o chão, varra o chão falando em línguas. Não importa o que você estiver fazendo, vai falando com o Senhor, vai participando, vai dirigindo o carro e vai falando em línguas, porque Ele vai revelar coisas tremendas para a sua vida, coisas fantásticas. Orar em línguas, queridos, te edifica de dentro para fora. Ele gera intimidade com Deus, te dá poder de Deus. É bom demais, é bom demais. Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz fé. Eu falo que é muito triste, né? Às vezes as pessoas estão aqui dentro da igreja, é o que eu falo, tem a condição de chegar aqui e estar totalmente cinza, totalmente absorto a todo mover, a toda presença de Deus. Não se enche, não deixa que as águas fluam de dentro dele. Então ele é uma pessoa que ele está na cadeira, mas ele poderia ser um agente de milagres. Um agente de milagres que ele fala assim: opa, olha quanto material de trabalho eu tenho aqui. Quanto material de trabalho, apóstolo. Se eu colocar, eu impor as mãos sobre aquela pessoa, ela pode ser curada, ela pode ser restabelecida. Isso vai me encher, isso vai gerar alegria, isso vai me dar força, vai me dar ânimo. Quanto mais seco a pessoa fica, menos ela quer orar pelas pessoas, menos ela quer abençoar as pessoas. E quanto mais ela realmente entra no mundinho dela, queridos, menos da presença de Deus, menos poder, menos comunhão e menos alegria. É uma coisa que Jesus ensinou você, ensinou a mim também. Você viu alguma vez Jesus perguntando para alguém quantas vezes ele ia na igreja para depois curá-lo? Você viu alguma vez Jesus perguntar se ele era obediente ao pai e à mãe para depois curá-lo? Você viu alguma vez Jesus falar assim: mas você leu a Bíblia inteira para depois curá-lo? Ah, mas ele não falava, apóstolo, tem que valer a pena. Essa pessoa tem que merecer. Foi por merecimento que ele fez alguma coisa na minha vida ou na sua? Não, pelo amor de Deus, se ele tivesse esperado isso, eu estava perdido. Eu descobri que ele era sensacional, fantástico, tremendo, glorioso, maravilhoso. E aí quando eu percebi isso, eu grudei nele. Ele tentou me jogar um pouco: sai daí. E eu falei: não saio nunca mais, daqui eu não saio, isso não me tira. Sabe por quê, irmãos? Porque toda vez que você olha na Bíblia, você vai ver que nenhuma vez ele ficou preocupado. O cego Bartimeu gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falava: por que você é cego? Deixa eu ver primeiro. Nós não entendemos que as pessoas vêm à igreja procurando um pronto-socorro. As pessoas que chegam na igreja, eles não vêm aqui porque são bons. Desculpa, eu quando fui para a igreja eu não era bom, e não sou até hoje, mas eu era bem pior que hoje. E aí quando eu cheguei lá, a primeira pretensão que eu tive foi olhar as roupas que o pessoal usava, sapato que as pessoas usavam. E eu olhei para o meu terno, na época o terno era italiano, a gravata. Eu falei: nossa, eu estou assim top. Quando eu comecei a ver que eles falavam em línguas e eu não sabia nada do que eles estavam falando, eu falei: peraí, tem alguma coisa errada. Alguém aqui ensinou para eles o que eu não aprendi, eu preciso saber o que é isso. E quando eu comecei a chegar perto, que eu fui vendo cada dom e cada revelação que o Espírito Santo trazia na vida daquelas pessoas, eu falei: tem algo errado.
com toda a minha sabedoria eu não sei nada, e eles com tão pouca sabedoria sabem tudo. Ele cura, Ele restaura, Ele liberta, Ele transforma, e eu estou aqui me achando, não, eu quero ser como Ele. Melhor é que eu diminua e Ele cresça. Deixa Deus crescer, deixa o Espírito Santo se manifestar, deixa Ele liberar a tua vida, porque o que Ele tem para fazer ainda vai longe, ainda vai longe. Aleluias, queridos. Se você quer ser um agente de milagres, você tem que começar esse processo de desejar a ação do Espírito Santo ativo em você mais do que nunca. E eu falo assim, gente, é tão bom quando você ora por uma pessoa e essa pessoa testemunha um milagre. Uau. Você ora por aquela outra pessoa e testemunha. Eu falo assim, fantástico. como pode um agente de milagres que tira a tomada, que não compreende a alegria que é gerada? Sabe por que eu falo assim? Muitas das vezes a pessoa está abatida, é um crente velho já, mas está sempre mal, sempre down, porque ele ainda não entendeu o propósito dele. Porque o propósito de um crente é abençoar outros crentes, é abençoar quem não é crente, Aí é que abençoar complica. todos que estão à sua volta. Mas aí é que complica. Mas eu vim aqui porque eu queria receber. Agora ela vem falar para mim que eu tenho que dar? Dá. Mas eu quero receber. Pois é. É o que eu falo. Mas Só o que dá a Bíblia quem fala? Melhor é dar do que... Toda vez que você começar a entregar, você vai receber mais para ter para entregar. Toda vez que você se preocupar com a dor de alguém, você vai ter Aleluia. a cura, você vai ter a liberação, Aleluia. a restauração, a transformação. Glórias a Deus. Rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Rios de águas vivas. Querido, uma cachoeira, ela fala, eu não quero deixar pingar água agora. Ela pode fazer isso? Não, ela jorra porque ela sabe que é infinito. Nunca vai se secar aquela água. E um crente, um agente de milagres, ele tem que compreender isso. Quanto mais ele jorrar, quanto mais ele fizer, mais vai fluir, mais vai fluir, mais vai fluir. Nunca vai faltar. Não tem como. Aqueles homens, aqueles apóstolos, eles estavam com Jesus e viram todas as maravilhas que Jesus fazia. Eles viram o poder do Espírito Santo em cima deles, mas eles não conseguiam vencer as situações. Pedro ficou desesperado, cortou a orelha lá do Maico, ficou querendo, né, fazer, o que eu vou fazer, como é que vai ser, eu nunca vou te abandonar, Jesus, mas abandonou. Mas depois que o Espírito Santo teve liberdade de entrar na vida deles, que eles receberam a regeneração através do Espírito Santo, a partir daquele momento eles não eram mais o mesmo. Todos eles tiveram capacidade e condição de permitir que matassem eles. Você começa a ver lá, como é que morreu fulano? Cortaram a cabeça, e o outro. Aí foram querer crucificar um, ele falou, não, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Deus. Me vira de ponta cabeça e me crucifica de ponta cabeça. Sabe o que era aquilo? Era uma coragem além do normal, mas que não era uma coragem qualquer, mas era a manifestação do Espírito Santo que estava neles, dando a eles a certeza e a convicção da onde eles iriam, onde eles chegariam. Por isso houve um crescimento, uma multiplicação, uma condição totalmente diferente, porque agora eles não eram mais simplesmente ouvintes, agora eles não eram mais aqueles que viam, mas eles faziam o quê? Participavam. Que é diferente. Nossa, eu falo assim, esses cultos online que nós participamos, né? Imagina, eu estou pensando aqui, eu e Ai, você, vamos andando aqui, vamos subir na porta do templo chamada Formosa. Nossa! Olha lá. O que você quer aí, mano? Meu Deus! O que você quer? Ele falou que quer uma esmola. Fala com ele. Esmola, o que eu tenho para você não é nem ouro nem prata, mas é a presença do Deus. Levanta e anda. Vai, corre agora. Aleluias. Amado, aleluias. Eu começo a pensar, você andando no lugar e começando a ver a manifestação de Deus. Mas pá, eles só enxergaram o cego daquela forma porque eles estavam cheios, estavam transbordantes. Se eles fossem um passante qualquer, eles iam talvez dar apenas a esmolinha. Mas o agente eles de foram milagres... Sabe por que eles foram na igreja? Porque eles não gostavam do programa da televisão que passava naquela época. Foi isso? Não, eles foram na igreja porque eles estavam desempregados. Eles queriam uma porta de emprego. Acho que ele foi na igreja, pastor Fábio, porque ele tinha brigado com a mulher. Falou, não, brigou com a mulher, vamos lá, né? Vamos lá, João, vamos lá, porque minha mulher em casa está dando problema e tal. Não, disse que era a hora nona, a hora da oração.
Eles estavam indo para a igreja porque eles queriam intimidade, porque eles queriam poder. Tem alguém que quer poder aí, meu irmão? Eles queriam o poder de Deus. É algo novo. Aleluia. Agora, como você tem vindo para a igreja? Como você tem vindo? Desejando a presença de Deus? Desejando ardentemente? Eu falo assim, nós moramos bem pertinho, mas no caminho a gente já começa a declarar: Senhor, manifesta, impregna a tua presença naquele lugar. Senhor, que venham tantas pessoas para aceitar Jesus, que venham isso, que venham aquilo. Queridos, é no caminho, né? É no caminho que a gente já direciona o que nós queremos de Deus. Não é apenas o teu milagre pessoal. Algo novo. Aleluia, você viveram algo novo. É isso que nós precisamos, queridos. Desejar, depender de Deus. Você já pensou que coisa horrível? Se Jesus, ao invés de ficar só 3 anos, ficasse mais ou menos 3, sei lá, vamos falar 30, 40 anos, e eles começassem a se acostumar. Jesus, a gente vai onde? Ah, vamos lá falar com o pessoal lá do Sinédrio. Então vamos embora, Jesus, vamos lá. Aí vamos falar com o Sinédrio. Aí falamos com o Sinédrio, onde a gente vai agora? Ah, vamos sentar na beira do mar para pegar um peixinho. Aí vamos lá, não sei onde. Peraí, isso aí todo mundo, o pessoal do mundo fazia. Eles eram pescadores, estavam acostumados a pescar. Era coisa natural, normal, não tinha nada de, sabe, interessante. Tanto é que quando Jesus subiu, a primeira coisa que Pedro fez foi o quê? Pegou a rede, pegou o barco e foi pescar, e os outros discípulos foram com ele. Não era esse o motivo da alegria, do gozo, da satisfação, da realização, mas eles se enchiam quando eles tinham liberdade de fazer o quê? Sinais e maravilhas. Aleluias. Eu não quero menos que isso. Eu não quero menos que isso. Não vou viver de graça, não. Não quero menos que isso. Sério, irmão, se fosse para ficar como a gente era antes, ficávamos com os amigos que tínhamos lá. Fazer festa, participar junto, bater papo, contar historinha, ser bonzinho. A gente até podia ter melhorado um pouquinho o perfil e ser bonzinho, mas isso não ia mudar nada na nossa vida. Queridos, é tempo de nós nos abrirmos a desejar mais do Espírito Santo. Muito mais. Sabe, nós temos que começar realmente a buscar o falar em línguas, porque o falar em línguas, ele abre um leque para os dons espirituais nas nossas vidas. Aí vem o dom de revelação, aí você tem os sonhos proféticos, aí você tem a condição de orar por pessoas e elas serem curadas. Eu falo assim, Jesus atraía a multidão pelos milagres que ele realizava. Você tem atraído as pessoas à sua volta? Você tem atraído? Se você não estiver fazendo isso, queridos, você não é um cristão, sabe, o discípulo de Cristo. Porque por onde ele passava, ele realizava milagres. Nós precisamos ser agentes desses milagres. Nós temos que atrair multidão, queridos. E é o buscar em línguas, é buscar os dons. Eu falo sempre, fruto do Espírito, ele te leva para o céu, né? Então você é longânimo, você ama, te leva para o céu. Mas os dons espirituais, Deus deu ao crente pentecostal para servir de ferramenta para você ganhar outras vidas para Jesus. Eu falo que o fruto te leva para o céu. Os dons fazem de você um agente de milagres para levar outras pessoas para o céu. Aleluia. Aleluia, é muito mais, apóstolo, é muito mais. Está aberto para você. E o que é que você precisa? Você precisa desejar. Você precisa querer. Quando nós lemos agora há pouco, nós falamos que o Espírito Santo nos dá poder. Poder de Deus. Então nós precisamos querer. Alguém quer o poder de Deus aí? Porque nós queremos começar orando por pessoas, mas pessoas que desejem ser batizados do Espírito Santo. Se não foi ainda, lógico, se foi batizado, é outro passo. Então nós vamos fazer aqui, participar de orações agora junto com você. Primeiro nós queremos fazer uma oração total, para que todo mundo possa falar em línguas. E se alguém não fala em línguas, aí nós vamos chamar para frente. E aí nós vamos pedir a Deus que o dom, né, possa selar você, para que você possa ser uma ferramenta, fortalecido, renovado, preparado, estabelecido, engrandecido no nome do Senhor.